Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite. Aqui quem fala é o professor Sandro Leonel. Nesta aula nós vamos falar sobre sistemas econômicos, o capitalismo. O capitalismo que tem seu início, seu processo de formatação com a crise do feudo do século XIV e XV. Durante o século XVI, o capitalismo se consolida como modelo socioeconômico. E aí surge, a acumulação primitiva de capital, aonde vai haver a expansão marítima europeia, a origem da divisão internacional do trabalho, a troca do artesanato pela manufatura. Do século XVI até o início do século XIX, perdurou esse sistema, também conhecido como mercantilismo. Aí no século XVIII, no final dele, na Inglaterra, James Watt reinventa a máquina a vapor. Era uma fase no qual o sistema das colônias já vinha em crise. E aí os ingleses dão um passo à frente, criando o processo de maquinofatura, a indústria têxtil, a máquina a vapor. É nesse período que há uma nova transformação dentro do sistema capitalista. Nós passamos a ter uma segunda fase, uma fase chamada de capitalismo industrial. Nesse período aí, entre o capitalismo mercantilista e o capitalismo industrial, nós vamos ter a praxe do liberalismo clássico, pensado por Adam Smith economicamente e implementado pelo contratualista John Locke como política socioeconômica. É aí que nós vamos configurar a consolidação no século XIX, na primeira metade, com a primeira revolução industrial, na Alemanha, Itália e França, na Europa, e Estados Unidos e Canadá na América, e lá na Ásia, no Japão. Então se consolida. Ainda no século XIX, a Inglaterra dá um passo à frente, fundamenta-se sua base econômica e industrial do capitalismo com a segunda revolução industrial. E aí esses 7 países, Inglaterra, França, Itália, Alemanha, na Europa, Estados Unidos e Canadá na América e o Japão na Ásia, se consolidam como os países pioneiros da Revolução Industrial ou clássica, dentro do capitalismo industrial. Esse capitalismo vai entrar em crise, num processo no qual, em 1929, há a quebra da Bolsa de Nova York. Essa quebra da Bolsa de Nova York coloca em xeque o liberalismo clássico. E aí, durante a década de 30 do século XX, vai ser colocado à prova uma outra prática de capitalismo, o capitalismo keynesiano, onde ele se baseia na política do Estado de bem-estar social. Há um revigoramento estrutural do capitalismo, mesmo passando pela Segunda Guerra Mundial, e esse capitalismo agora keynesiano, onde o Estado intervém na economia, vai culminar nos anos 70 com uma nova crise. Agora a crise do Estado, por ter ficado inchado, e também pela crise do petróleo. Então vai surgir teóricos que lá na década de 30 falavam sobre um neoliberalismo, ou seja, um novo liberalismo. Friedman, lá nos Estados Unidos, na Escola de Chicago, Hayek, na Inglaterra, Rousseau, na Alemanha. E aí, em 1980, com a eleição do Ronald Reagan, lá nos Estados Unidos, e a Margaret Thatcher na Inglaterra como primeira-ministra, eles vão implementar o neoliberalismo. O neoliberalismo vai ser colocado em prática, primeiramente, no Chile. Era uma ditadura, então eles tinham medo de qualquer reação social e popular. Sendo numa ditadura, Pinochet aliado dos ingleses, não teria problema se desse errado. Mas aí ele tem um bom êxito. E aí começa a onda do neoliberalismo durante a década de 60, desculpem. E aí você vai ter uma configuração nova para o capitalismo. Durante esse processo, nós vamos ter transformações. Precisamos entender que o capitalismo ele é dividido em 3 modelos de prática: o liberalismo clássico, o keynesianismo e o neoliberalismo. Vamos para uma tirinha que fala do liberalismo clássico, depois outra tira que vai falar sobre características do keynesianismo e outra tira que vai falar sobre
o neoliberalismo. Vamos lá para as tirinhas para que a gente possa entender essas características de cada um desses modelos capitalistas. Então, tendo como referência, gente, o liberalismo clássico, nós vamos ver no liberalismo clássico as seguintes características: a liberdade individual, a igualdade dos direitos, o contratualismo, o utilitarismo, o Estado não participa da economia de forma nenhuma, o livre mercado, os contratos são livremente elaborados pelos liberais clássicos. Já no keynesianismo, há uma defesa da intervenção estatal na economia, principalmente em áreas onde a iniciativa privada não tem capacidade ou não deseja atuar. Defesa de medidas econômicas estatais que visem a garantia do pleno emprego. Este seria alcançado com equilíbrio entre a demanda e a capacidade de produção. É contra totalmente o liberalismo econômico. O Estado tem um papel fundamental de estimular as economias em momentos de crise e recessão econômica. As intenções ou a intervenção do Estado deve ser feita através do cumprimento de uma prática de política fiscal para que não haja crescimento e descontrole da inflação. Já no neoliberalismo, nós temos a posição contrária a impostos e tributos, tem que ser mínimos, o discurso é esse, a livre circulação de capitais internacionais e ênfase na globalização, a política de privatizações das empresas estatais, tudo ser do capital privado, como educação, saúde e outras coisas, a não interferência do Estado na economia, e se ocorrer que seja para salvar o grande capital, ou seja, o dinheiro, contra o controle de preços dos produtos e serviços por parte do Estado e a adoção de medidas contra o protecionismo econômico. Sendo assim, nós viremos perceber que existe um processo estrutural no qual o liberalismo clássico não tem mais como ser praticado, ele perde toda a sua capacidade de gerenciamento socioeconômico com a quebra da Bolsa de Nova York, que é uma das grandes crises do capitalismo. Então restou o keynesianismo e a disputa com o neoliberalismo. São os dois modelos capitalistas em prática. No keynesianismo, estado de bem-estar social. O Estado participa da economia. No neoliberalismo, o Estado não participa de forma alguma da economia, só quando for para salvar o capital, ou seja, garantir o dinheiro para os ricos, garantir a riqueza. Sendo assim, nós temos uma conclusão. Nós vimos nessa aula a estrutura do capitalismo, a divisão dele e quais são as práticas. Então nós vimos lá que temos o capitalismo comercial, o capitalismo industrial, o capitalismo financeiro. São essas as fases capitalistas. Vimos que tem o liberalismo clássico, o keynesianismo e o neoliberalismo, sendo que o capitalismo é o sistema no qual o indivíduo nos dá a possibilidade de o indivíduo ter direito ao bem privado, ou seja, cada pessoa pode galgar o direito a ser dono dos meios de produção. Certo? Seria essa a conclusão da nossa aula. Compartilha nossos vídeos, curte, não conte com a sorte, conte com a gente e atene-se para os vídeos da TV7 e os podcasts no ar. Grande abraço a todos e a todas.